queridos, é com temor e tremor que eu estou aqui com a tarefa altamente privilegiada para mim. Eu sei que não tenho o menor mérito diante do Senhor, mas estou aqui com o coração alegre. Esse negócio assim do som me persegue há muito tempo. Não é só aqui não, toda parte onde eu estou é aquela coisa que não acerta o som. Agora não sei se é minha voz, o céu cujo que tenta dar um jeitinho por aí. Eu ouvi uma história de uma senhora de Poços que resolveu fazer uma viagem pela América do Norte, pela Europa, e tinha um filhinho de 8 anos. Então ela deixou o seu filhinho, querido e amado, com alguém de confiança da sua própria família. E ela, em cada lugar que chegava, mandava um presentinho para o filho, um cartãozinho, e contava lá das notícias, das saudades, do carinho, do amor. Essa ela foi viajando por algum tempo e sempre enviando um cartãozinho, saudades, beijos, mais um presente, mais um presente, mais um presente. Um dia ela telefonou para ver se põe em contato direto com seu filhinho. E ela disse: filho querido, como está você? Tudo bem aí em casa? Tudo bem? Mamãe está morrendo de saudade de você e tudo. Tem recebido os meus presentes? Ele disse: mãe querida, chega de presente, agora eu quero você. Eu fiquei imaginando, amados irmãos, que todas as informações que nós temos tido sobre a vida espiritual, mudança, literatura, amor, livros, mensagens, gente capaz, que se dedica, que estuda, que vai suando para nos oferecer o melhor. Mas eu creio que todos nós estamos mais ou menos nessa posição da criança. Agora não estamos muito interessados nos presentes. Eles constituem um prêmio, uma graça imensa, tem um valor extraordinário para nós. Mas o que nos interessa mesmo, em última análise, é o Senhor Jesus. É ter uma experiência direta com Ele, um contato profundo com Ele, é nos envolvermos realmente com a Sua palavra, com a nossa vida devocional, com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, com nossas emoções. E num certo sentido temos aquela experiência que aqueles 3 apóstolos tiveram com o Senhor no Monte da Transfiguração, quando o Senhor se transfigurou diante deles, quando aquela nuvem envolveu o Senhor, envolveu aqueles 3 que eles estavam, e eles caíram apavorados, assombrados diante daquele espetáculo fantástico. Depois o Senhor tocando, eles se levantam e, abrindo os olhos, diz o texto sagrado, eles não viram nada, não viram ninguém, só viram Jesus, só Jesus. Eu creio, mas nós estamos vivendo um tempo assim, de cobrança, de desafios, de muitas coisas, de muitas vozes que há por aí, tantas vezes tentando desviar a gente, aqui, ali, a mente, o coração, a vida. Mas creio que é hora de nós, que estamos interessados nessa obra, vocês que são jovens, que têm a vida pela frente, que têm coragem, que têm disposição, que têm energia, que têm sangue, que têm suor e têm lágrimas. Eu creio que é hora de cada um resolver heroicamente, decididamente,
buscar de fato o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Essas coisas todas que nós estamos vendo por aqui são ótimas. Eu tenho tido o privilégio de participar desses congressos aqui e ali no exterior muitas vezes. Mas, amados irmãos, se cada um não der uma parada, não fazer uma reavaliação de tudo isso e não resolver de per si buscar o Senhor, fazer suas madrugadas, suas noitadas, suas vigílias. Quem sabe se muitos estão precisando, como precisou Jacó, de acordo com Gênesis 32, de ter a sua experiência lá no tal de Jaboque, de ter, quem sabe, seu encontro dramático com o Senhor, quem sabe sair dali aleijado como saiu Jacó, mas o homem Jacó ficou, o homem religioso ficou, morreu lá. Ali nasceu agora o príncipe, aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. Era outra criatura, era homem espiritual, era outro sentido de vida, outra perspectiva, era tudo diferente. Não era mais o Jacó, era agora o Israel. Mas ele custou uma noite inteira de luta, e diz que ao romper da madrugada é que veio essa experiência extraordinária. Mas valeu a pena, valeu a pena. Eu gostaria, antes de dar aqui a mensagem, de ler passagem, depois nosso querido irmão Canelo vai cantar. Mas gostaria de dizer aos meus irmãos que nós estamos numa oportunidade excelente aqui, nesse ambiente gostoso, tranquilo, inspirador. E eu gostaria de sugerir que 2 a 2, 3 famílias, companheiros, amigos, formando um grupo, nesses interregnos, nesses hiatos que nós estamos por aqui, ao invés de nós pararmos, quem sabe, palestra longa, que é uma coisa gostosa, de descanso, de lazer, bom seria se cada um pegasse a sua Bíblia e resolvesse orar de fato, porque, amado, seria uma pena, seria uma tristeza. Minha esposa e eu estivemos num certo lugar, não faz muito, há uns 15 dias antes de vir aqui, e uma pessoa, então, sabendo que nós vimos, ela nos disse: daqui da nossa igreja também vão pessoas, mas elas têm estado em muitos congressos, mas elas voltam, não vejo nada demais, é a mesma coisa. Ela falando muito displicentemente, e eu fiquei, amado irmão, com meu coração quase que na boca, temendo e tremendo. Uma pessoa assim, mas mesmo igreja, mas lá, elas voltam, toda a mesma coisa, não aconteceu nada. É preciso, irmãos, que quando você chegar à sua casa, note que você esteve com o Senhor no momento da transfiguração. Não é porque você vai passar, transmitir, falar, ouvir, isso tudo tem um valor enorme. É preciso que no seu trabalho, que você viva de tal modo que eles percebam que você esteve com o Senhor na realidade. Senão não funciona, amados irmãos, senão não teremos avivamento nunca. É preciso que na sua igreja, maior ou menor, que eles descubram ali, pelo seu jeitinho, pela sua maneira de ser, pelo seu porte, pela sua postura, pela sua nobreza, pelo seu caráter, pelo seu trabalho, pelo seu testemunho, pela sua capacidade de negar-se a si mesmo, de renunciar, de ajudar, de dar uma mão, de caminhar a segunda milha, de fazer alguma coisa que você não fez até agora, para a glória do Senhor. É preciso que você faça de agora em diante. Amém. E aí você estará vivendo de fato a realidade do avivamento na sua vida. Eu não quero me deter nesses comentários, mas quero ler um trecho da palavra de Deus, na esperança de que o Senhor que mandou cada um de vocês aqui, é porque Ele tem um recado, tem uma bênção, e espera que realmente você saiba usar isto para louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, amado. Vou ler aqui no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Verso 14 em diante. Efésios 3, 14 em diante.
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo, no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu queria que os irmãos repetissem comigo o verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. De novo, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos sentar enquanto nosso irmão vai louvar o Senhor. Mais um hino. Queria que cada um fosse meditando e glorificando o nome do Senhor. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, vamos juntos? Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta vai se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os crentes desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero eu alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Escute o louvor de novo e ore em silêncio. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas
Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, teu povo reunido pede unção para o pregador. Toma, reverendo Antônio Elias, nas tuas mãos de graça, e que o poder, o óleo fresco do teu Espírito, o ambiente do céu, domine este auditório do Gama, e que o teu povo, Pai, cresça no conhecimento e ouça a voz do profeta com o coração aberto, em nome de Jesus, amém. Vamos ver aqui o microfone se está bem. Não, queria ficar de pé de novo. Ficar de pé um pouquinho. Agora deu para ouvir. Ficar de pé. Obrigado aí. Vamos repetir, amados irmãos, com temor e tremor, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, através, de modo especial, desse texto, verso 14, do capítulo 3, do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos repetir juntos? Por esta causa me ponho no joelho diante do Pai. Vamos sentar. Meus irmãos, faz alguns anos eu ouvi de um missionário americano, ele contando que ele, mais uns colegas que tinham terminado um curso na América do Norte, estavam com Billy Graham, que era jovem, num retiro espiritual, num certo lugar lá da América. E esses eram preletores, era uma universidade, a maioria de moços estavam por ali, milhares deles. E ele contou que, numa certa noite, depois que eles tinham já ministrado a palavra, mais ou menos 10, 11 horas da noite, eles saíram assim para o bosque da universidade, que era um ambiente muito agradável, muito aprazível. Era uma noite muito boa, e a lua vinha entrando em cheio, iluminando todo aquele ambiente, todo aquele bosque, e eles estavam palestrando sobre o que estava acontecendo ali, enquanto eles estavam ministrando a palavra. E um deles, eram 5, 6, um deles disse: olha que beleza de lua, isso é sinal que o Senhor logo virá. E a Bíblia diz que quando ele vier, todo olho verá. Aí um outro parou e disse: olha, tudo indica que ele está muito próximo. E eles, nesse comentário assim, entre colegas, diz que eles ouviram um baque, alguém que se debruçou, parece que caiu, empurrado por uma força estranha, e se debruçou sobre a relva, sobre a grama. E eles olharam, está com a cabeça lá na grama, caído ali, abriu os braços e murmurou: Senhor, se tu vens logo, então ajuda-me a aumentar o teu reino no mundo, antes que o Senhor volte. E ele disse: este homem era Billy Graham. E ele, então, contando essa experiência, disse: alguns anos são decorridos e a gente se lembra disso quase com uma espécie de tristeza na alma, porque Billy Graham está cada vez se projetando mais, ou sendo usado mais, até hoje, já, por assim dizer, na velhice, mas é um homem excepcional. Quanta coisa o Senhor já fez através dele: seminários, institutos, inspirações, missões, obras extraordinárias, cruzadas das mais lindas, mais profundas desse Brasil, desse mundo todo,
grande parte inspirado, trabalhado por Billy Graham. E ele diz o seguinte: eu fiquei missionário, pastor, os outros colegas todos pastores, alguns eu não sei por onde andam, nunca mais ouvi falar deles, eu também sou praticamente desconhecido, mas Billy Graham o mundo todo conhece. E ele diz o seguinte: será que não faltou do nosso lado aquela humildade e aquela paixão de Billy Graham, que já lhe estava queimando a alma desde aqueles dias iniciais da sua vida, e aquela humildade de se colocar no chão, ali na relva, e orar em voz alta: Senhor, se tu vens mesmo logo, então ajuda-me a ampliar o teu reino no mundo antes que tu voltes. E como ele tem ampliado o reino de Deus no mundo, e como está ampliando ainda. Mas tudo isso, amados irmãos, não significa uma coisa só: oração. Oração. Ontem, amados irmãos, nós vimos o pastor Wilson, que nos cede com tanto carinho e desvelo aqui a universidade para nos acolher nesse ambiente tão fraterno. Ele falando sobre o início da igreja presbiteriana no Brasil. Seria bom que todos nós, somente a mocidade, de modo especial, estudasse um pouco mais da história da igreja presbiteriana no Brasil. Não nasceu na força da carne, da mente, mas tem uma história de fogo e de sangue. Ela veio com Simon, que era jovem, muito jovem, e vocês sabem que naquele tempo de contexto histórico, político, estranho, fechado, de império, aqui no Brasil, ele, sem saber a língua, em pouco tempo, a obra extraordinária que ele deixou aqui implantada. E nós somos herdeiros dessa herança maravilhosa. Mas ele veio, amado irmão, como resultado, em grande parte, ainda do fogo que graçava na América do Norte através do ministério de Finney. Era aquela obra gigantesca que estava agitando lá os arraiais norte-americanos. E diz a estatística que, em média, através do ministério de Finney, mais ou menos 500 mil almas se uniram a diferentes igrejas. 500 mil naquele tempo. 500 mil naquele tempo. São os recursos tecnológicos de hoje que nós temos, televisão, rádio, tudo. E Simonton é em grande parte fruto daquela obra extraordinária que graçava, que queimava lá aqueles corações. E ele veio assim com esse espírito de arrojo, de fé, de coragem, de dedicação, de fidelidade. E quem lê um pouquinho assim da história de Simonton aqui no Brasil, a gente descobre ele tinha aquela obra extraordinária que ele estava fazendo, ele orando, clamando, pedindo a coisa. O que ele pedia? Ele pedia que fosse revestido do Espírito Santo para realizar o ministério que ele desejava realizar em nosso meio. Bênção do Espírito Santo, revestimento do Espírito Santo. Por esta causa me ponho de joelhos. Irmãos queridos, quantas causas nos deveriam motivar nossos joelhos se dobrarem diante do Senhor em nossos dias, nossa vida pessoal diante do Senhor. Como vai a nossa vida devocional com o Senhor, nossa comunhão com Ele, nossa vivência com Ele. Dobrar os joelhos, amados irmãos, pela obra que representamos, pela igreja, congregação, fazer vigílias, fazer manhãs, madrugadas, sozinho com alguém, pensar na igreja, dobrar os joelhos pela igreja, não só a igreja local, mas a nossa igreja, de modo geral, nossa pátria, querida e amada, nossa igreja presbiteriana do Brasil. Eu sou presbiteriano de origem, de raízes, eu amo a igreja presbiteriana. E eu fico meio desgastado quando alguém fica pensando que eu sou meio pentecostal. Eu digo, eu gostaria de ser pentecostal no sentido da Bíblia. Amém. Pentecostal bíblico, mas denominacionalmente sou presbiteriano, com um P maiúsculo, glória ao Senhor. Isso não faz, os querer ou não querer, eu sou. E daqui não saio.
com todo respeito às outras denominações, glória ao Senhor por tudo, mas a nossa obra cresce se você tiver amor à sua igreja, tiver zelo pela sua igreja, paixão pela sua igreja, sem absolutamente querer mal, no fracasso de outro, nada disso. Sempre que possível apoiar, ajudar, etc., como no tirão, como num ambiente fraterno, isso é a obra do Senhor. Porém, quanto mais você pensa lá, mais você deve cuidar da sua casa, do seu arraial, da sua denominação, do seu povo. Amar a sua igreja, glória ao Senhor, pôr-se de joelhos por ela. Por esta causa, me põe de joelhos. Eu queria que os meus irmãos me perdoassem, dizer aqui uma coisa muito simples, mas no início do meu ministério ainda, eu saí do seminário de Campinas sem saber nada, quer dizer, não teologicamente, alguma coisa a gente aprendeu por lá, mas assim, do lado do evangelismo, trabalhar, etc., não tem experiência nenhuma, e tudo mandaram lá para Teoflotone começar trabalho, lá no norte de Minas, fui missionário lá há 8 anos e meio, e eu fui para um hotel, e solteirão, e não sabia dar um folheto, como é que podia fazer aquele trabalho? Então comecei a escrever para a Junta de Missões, que era o secretário executivo, pedindo que não havia igreja, não tinha gente, não tinha nada, e eu não sabia fazer aquele trabalho, que eles mandassem outro. Mas como não havia naquele tempo outro para mandar, não havia, era difícil, condução, dinheiro e tudo, não havia, mesa, era muito difícil, então eles foram mandando ficar para ali, até que chegasse o fim do ano. E aí eu fui ficando para lá, e aquela coisa, ia e nada, o negócio todo emperrado, muito difícil, e um dia eu tive um estalo, e eu escrevi, tinha acertado na mosca, escrevi lá para o secretário, eu falei, olha, eu sou sozinho, se vocês mandassem um casal, ao invés de eu estar aqui sozinho, um casal, principalmente alguém que pudesse tocar, cantar, eu não toco, eu não canto, eu não sei fazer nada, mandasse alguém, podia algo ser diferente, porque assim sozinho, não tem ninguém para ir, porque não havia nenhum pastor para ali, não havia nada, nem outra denominação, nada. Aí lá o secretário então pegou a sugestão e me escreveu, pois você acertou na mosca, então faz o seguinte, case-se o mais depressa possível. É que eles estavam apertados na salida, não tinha como me tirar de lá. Então, mas depois foi indo, a coisa foi rodando, foi trabalhando para cá e para lá, e foi indo, um pouquinho, etc. Machuca aqui, cai ali, é esfolado lá, e aquela coisa, e foi indo. Não tinha jeito de sair mesmo. Aí, um dia me casei, né? Apareceu uma mineira, filha de baiano, olhou para mim, me pediu em casamento, eu dei o sim, toda, então nós nos casamos. Mas quero só contar essa experiência aqui, amados irmãos. Tinha reunião de oração na igreja, já era um grupinho, e eu falava muito sobre oração, necessidade de orar, eu tinha lido muito Fini, etc, e tal, a autobiografia dele, então eu estava com a cabeça assim, bem saturada de tudo aquilo, empolgado com tudo aquilo, era um mundo novo para mim. E eu então comecei a falar sobre oração, falar nas comunicadas, falar nos cultos, falava, sempre falando. Mas tinha lá um grupo de oração de 2 ou 3. Um dia eu fiz um sermãozinho assim, meio desgastado, meio amargo, e falando de cidade do povo orar, etc. Era um grupo de uns 10 ou 12 ou 15. Aí um homem, mais ou menos da liderança, me pegou na mão, muito comovido, e disse, reverendo, o senhor disse que a gente precisava ouvir, é isso mesmo, nós temos de orar, o senhor está certo, esse é o caminho. E eu pensei, então na próxima terça-feira, era terça, reunião de oração, então na próxima tem pelo menos mais um, mas ele não foi, continuou na mesma. Aí um dia, eu me levantei de madrugadinha, peguei a chave do salãozinho, falei para minha esposa, éramos casados de novinho ainda, falei, olha, eu vou lá para o nosso salão, e vou acertar a minha vida com Deus. E fui lá, e orei, fechei, orava de um lado para o outro, parava, levantava as mãos, me ajoelhava, chorava, me cansava, lia a Bíblia, e fui folheando a Bíblia de tudo quanto era jeito, etc. Mas parecia que estava cada vez pior, num vazio, numa esterilidade, uma coisa terrível,
Dá pelas tantas, pensei comigo, mas será que eu estou fora de lugar? Será que eu não sou pastor? Será que nunca vem eu fazer outra coisa? Eu andava lá muito sendo estimulado para dar umas aulas, tinha um colégio lá, de escola técnica de comércio, e lá o diretor, não sei porque, queria que eu desse umas aulas de português, etc. Mas dessa parte sabia um pouco de português, etc. Aquela coisa toda, e aí assim foi indo. Mas eu não queria desviar meu tempo, eu queria estar com o tempo todo ali, naquela obra. Mas não ia, tudo muito difícil. Aí, mais ou menos, já 1 hora, 2, não sei, eu cansado, muito frustrado, moído. Eu fechei a Bíblia e fui saindo. Depois eu parei antes de abrir o salãozinho, voltei e falei, meu Deus, eu estou muito confuso, eu não sei nada, estou aqui, parece que perdidão, é uma terra estranha para mim, parece que a linguagem é outra, parece que ninguém me entende. Será que o senhor não pode falar? Será que o senhor não pode dar uma resposta para essa situação toda? Será que eu tenho de terminar a vida assim, nesse vazio? E aí eu voltei, me ajoelhei, fechei a Bíblia, fechei os olhos e virei a Bíblia de todo tipo. Eu não quero que ninguém faça, mas eu fiz. Virei para cá, para lá, etc, para não saber se está de cabeça para baixo, para queda e tal, e orando de joelhos, chorando, eu disse, meu Deus, vou abrir a Bíblia, vou colocar o dedo num texto, seja o que for, eu vou cumprir o pé da letra. Se for aquele vai e faz depressa, eu vou. Se é para matar ou se enforcar, eu vou. O que sair, eu vou pôr em prática. E era o meu desespero. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, apiedando-se de mim, Deus sabe que eu disse, é ignorante, faz muita coisa errada, mas é como pai que tem carinho, tem afeto, etc. Ele acode, depois ele vai corrigindo no tempo, na hora própria, mas ele acode. E eu abri assim, por acaso, botei o dedo, aquilo ficou tudo molhado de lágrimas, e quando eu fui ler, era João capítulo 17, verso 19. João 17, verso 19. É a oração do Senhor Jesus. E eu estava tão preocupado com tudo isso e com a oração de modo especial. Disse Jesus, e a favor deles, o Senhor orando, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu li de novo, repetidas vezes, eu pensei, acho que o Senhor está me dando uma luz, estou entendendo. Se o Senhor Jesus, o Santo, precisava de santificar a si mesmo, a favor da sua obra, da sua igreja, do seu povo, deste evangelho que seria pregado pelos seus discípulos, e a favor daqueles que criam no futuro. Eu fui pensando, então o negócio, eu acho que estou descobrindo o caminho, o Senhor está me respondendo. Aí eu pensei, mas meu tempo é integral, eu não faço outra coisa senão pensar na obra do Senhor tudo. Parece que o Espírito disse, mas há muita gente que está inteiramente aí na obra, sem estar inteiramente com o coração na obra. Não é questão de você estar com o tempo todo aí, é questão do seu coração estar todo no Senhor. E eu fui entendendo, creio que fui entendendo. Falei, meu Deus, obrigado por tudo. Saí mais reconfortado, etc., animado, e pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, está com fome? Estou. Então eu vou arrumar uma comidinha. Enquanto ela estava preparando a comidinha, eu peguei lá meia dúzia de livros que eu tinha ali, porque eu não tinha levado nem minha estante, minha biblioteca, ficou lá no estado de São Paulo, aquela coisa, porque não tinha transporte, mais difícil. Peguei um livro assim, em espanhol, era um livro de homilética, não sei como é que parou na minha mão aquele livro.
É uma revistazinha, já folhada, tinha sido de outras pessoas, não sei. Eu abri por acaso ali, para descansar um pouquinho, dar uma olhadinha. Quando eu abri, meus olhos caíram num diálogo entre uma pessoa que estava falando com Spurgeon, o famoso pastor batista, Spurgeon, lá da Inglaterra. A pessoa lhe perguntou, disse: pastor, qual é a diferença que o senhor faz entre um bom crente e o pastor? Qual é a diferença? Há alguma diferença? A Spurgeon respondeu: para mim, a diferença está aqui. O pastor tem que ser um homem de oração pelo menos 4 vezes mais do que o seu melhor crente. E eu pensei comigo, acho que eu estou entendendo. Que é demais, não pode ser coincidência tudo isso. Aí sabe como comecei a fazer? Parei de estar chicoteando lá os irmãozinhos, que às vezes gente cansada, com problemas, dificuldades, finanças, dinheiro, trabalho, e passei a fazer o que eu não fazia antes. Passei a orar muito mais, passei a fazer madrugada sozinho, fazer vigílias, lá é que eu, por conta própria, sem entender nada do assunto, como bom presbiteriano, não é? Passei a jejuar, assim meio na bruta, sem entender do assunto. Uma vez eu fui de um sábado sem comer nada, fiz feira, trabalhei, etc. Preguei o domingo inteiro, sem coisa nenhuma, a tarde toda preguei no ar livre, preguei à noite, e na quarta-feira, depois do culto, vi que minha mulher estava muito tensa, muito nervosa. Aí que eu fui quebrar o jejum, porque a minha ideia era prosseguir. Parece que eu não queria outra coisa. Enquanto tivesse energia para estar de pé, eu queria, eu morro, alguma coisa acontece. Meus amados irmãos, foi um tempo maravilhoso, porque daqui a pouco começou aquelas nossas reuniões assim, tão pobrezinhas, tão frias, começaram a crescer. Um dia este cidadão, este irmão que ainda vive, que disse que tinha gostado, etc., mas que não foi, ele começou a frequentar ali, ajudando, liderando. Quando ele disse: reverendo, o senhor tem de botar outra reunião de oração na igreja, porque chega, está muito cheinho, era um salão que está muito cheinho, e todo mundo quer orar. Era gente que vinha, etc. A gente se decidindo, se salvando ali na reunião de oração. Aí botei 2 reuniões, uma sexta-feira, outra na terça-feira. Um dia eu viajei com a minha esposa, quando chegamos lá no texto da reunião de oração, fomos entrando lá, nós estávamos fora, etc., algum trabalho. Quando fomos entrando, parecia um burburinho, parecia uma chaleira de água quente, aquele grupinho ali, assim, fervilhando, orando, de joelhos, orando. Minha esposa olhou assim, dizendo: tem vontade de tirar a sandália. Isto é que é a igreja, louvado seja o Senhor. Eu creio, meus irmãos, que é a arma que mais o diabo tem usado contra nós, esta frieza no que diz respeito à oração. Nós oramos muito pouco, amado, muito pouco. Gostamos de ouvir, acumular conhecimento, etc., aquela coisa. Você pode passar o dia inteiro estudando, ajoelhando. Eu também gosto disso, palestrando. Mas falou, chegou a hora da oração, que soneira, que canseira, que dificuldade. E eu andei, a primeira reunião de oração, a primeira vigília que eu tive na vida, vocês sabem o que é esse negócio de vigília? Aconteceu porque o senhor quis, foi em Valadares. Aqui é muito gente de Valadares, inclusive está o Gilson aqui na minha frente, que era garoto, na primeira igreja presbiteriana de Valadares, que só havia a primeira naquele tempo. Era Bonaire de Almeida Leitão, que está na glória, que era o pastor. Então eu estava em Teoflotone, fazia peão em Valadares, naquelas viagens, ficava na casa dele, etc., por ali. E ele me disse: vamos fazer uma campanha aqui na igreja, etc., você me ajuda? Pois não. Ele disse: eu tenho um alvo. Qual é o alvo? Eu estou pedindo a Deus, neste ano, 25 novos membros. Era uma coisa, quase uma temeridade para presbiteriano. 25 novos membros, porque a praxe é aquela coisa, fim de ano, Natal,
filho do presbítero, meio na marra, aquela coisa, né? Etc, tal, professa, negócio assim, 12, 3, 4, 5, então aquele negócio. Agora 25, já era um negócio, era um desafio, 25. E eu então aceitei lá, gostava muito dele, e ali eu fazia peão, ele me dava muito carinho, muito agrado por ali, eram bons companheiros, é onde eu descansava. Então fazendo um estudinho, pregando toda noite. O pai do Gilson, que está aqui, estava lá, etc. O Gilson era garoto, mas outros estão por aqui, Daniel Cabral está por ali, e daí desse tempo todo está lá, e outros, né? Então, quando foi lá pela sexta-feira ou quinta, veio o Bonérgio, que era o pastor, que a coisa foi pegando fogo, ficando bonita, gostosa, povo alegre. Ele disse: olha, Antônio Elias, eu mudei o alvo. Eu queria que você me dissesse se dá para a gente botar isso na igreja. Se a igreja vai aceitar esse desafio, é muito. Eu falei: qual é o seu alvo? Ele disse: ao invés de 25, 50. O que você acha? Eu falei: vamos topar. Então era um negócio. Quando chegou no sábado, fiz lá um estudinho, preguei por ali, etc. E fomos ficando na igreja, fomos ficando. Ninguém falou em vigília, nada, fomos ficando. E fomos ficando e passou a noite toda. Ninguém teve sono, ninguém saiu, ninguém tomou cafezinho, nem nada. Porque é um certo tipo de vigília, que não é vigília mesmo. É uma espécie de como é? De funerário. Sabe como é que é? É de tanto, de 8 às 10, chega um grupinho, um estudinho e tal. Aquele grupinho das 10 vai embora, aí vem outro, fica até meia-noite. Chega ali, descobre lá a cara do defunto, olha, tal, vai embora. Depois sai, vem outro que fica até as 2, depois vai embora. Isso nunca foi vigília, irmão. Nunca foi vigília na vida, nunca. Outro tipo de vigília que é o seguinte, né? O coral faz de tanto a tanto, os moços de tanto a tanto, o estudo, o preletor, não sei o que, passa a noite naquela história. Isso não é vigília, mano, tenha paciência. Vigília é você, não tem cafezinho, não tem estudo bíblico, não tem nada disso. É lá, é para quem quiser orar, é cantar, é testemunhar, e vai. Isso é vigília. O resto é passatempo, é noite perdida. E eu já, por causa dessa história toda, nesses velhos tempos, eu costumava fazer minha vigília, depois mais tarde eu o seguinte: vamos começar, digamos, às 9 horas. A igreja fica aberta até 9 horas. Quem chegar às 9 horas, bem, quem não chegar não entra mais, porque fica fechado. Não adianta chegar tarde, porque senão o negócio começa para cá. Quando vai embalando, chega um grupinho, aquela coisa, que pegou o bonde andando, está por fora do assunto e tudo, aí até que você engata de novo, agora vai embora, pega outro. Isso não adianta nada, só canseira para quem está liderando, para quem está dirigindo, não está produzindo nada. Então vamos fazer o seguinte: vigília para nós é o seguinte: você vem, mas não sai. Vem com a disposição de ficar até que terminemos. E eu pegar sempre aquele texto de Gênesis, capítulo 32, até que, pode ser que no começo já a bênção caia, não vamos ficar agora a noite toda, vamos embora. Pode ser que leve até meia-noite, e até que, se for até de madrugada, até que. Então quem vier, vem sabendo que é para ficar. Com poucos, com muitos, com dois, com um, sozinho, assim, bom. Por esta causa, me põe de joelhos. Peço licença para dizer que, na experiência toda assim, minha esposa, que foi batizada por mim, que veio da Igreja Católica, prima irmã de bispo católico, educada em Colher de Freiras. Depois batizei minha sogra, louvado seja o Senhor. Mas, amados irmãos, que coisa gostosa. Às vezes, de madrugada, eu não querendo acordá-la, pulava, era uma casa muito simples, muito pobre, nós morávamos. Então, a cozinha era de chão puro, e eu batia lá o joelho naquele chão para poder orar em voz alta, para afugentar o sono e às vezes o inimigo, porque você fica assim quietinho e dá o sono. Então eu gosto de sozinho orar em voz alta, sempre orar em voz alta quando estou sozinho. Então, meu irmão, mas era coisa gratificante, às vezes fria, noite fria, aquela coisa toda, mas lá pelas tantas, você via que alguém estava ao seu lado,
Ela acordava, o marido não estava ali, saía, ia lá para a cozinha, ele botava os joelhos, orando comigo, orando pela igreja, pelo meu ministério, pela obra do Senhor. Por isso que eu preciso fazer aqui um parênteses, vocês, muitos moços. Eu achava que nem ia me casar, me casei 5 anos depois de formado, por isso do seminário. Mas eu sempre dizia na minha oração ao Senhor: Senhor, se um dia tiver de me casar, eu gostaria que tu me desse alguém que amasse, que te ame mais a ti do que a mim, mais a ti do que a mim. Porque, amados irmãos, eu sei de histórias sérias e graves, de colegas queridos e amados, gente formidável, mas que não tem condições de fazer um ministério razoável, porque não tem a ajudadora, aquela que precisa ser ajudadora, compreensiva, tolerante, paciente, que ame o ministério do marido, que ame o Senhor Jesus, que ame a igreja, a despeito de tudo, que tenha coração inflamado pela obra que ele está representando. Se não é um peso, é uma coisa terrível. Então, às vezes eu digo assim, a jovem pastor que vão, aquela coisa que querem se casar, eu digo: olha, se arrumar alguém que não atrapalhe, já é uma bênção. Agora, se puder arrumar alguém que tem uma mãozinha que ajude um pouco, bem discretamente, não é para aparecer não, mas discretamente, mas que está ali ajudando, orando, então é um grande presente de Deus. Por esta causa me põe de joelhos. Nós vamos dizer aqui umas poucas coisas aqui, amados irmãos, dessa passagem. Vamos ficar de pé um minutinho? Agora os irmãos podem sentar de novo, é só para descansar um pouco. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. Vamos ver alguns elementos aqui, rapidinho, quero ser rápido. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda o quê? Que sejais, ele se põe de joelho, naquela esperança de que nosso Pai, na sua riqueza em glória, fizesse esta coisa que eu gostaria que você guardasse. Olha aqui: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, no homem interior. Eram crentes, e bons crentes, igreja de Éfeso, bons crentes, mas Paulo se põe de joelho ainda, orava de joelho, para que o Espírito Santo pudesse trabalhar de tal modo na vida interior, interna, lá no âmago, lá no cerne de cada um, lá na estrutura moral e espiritual, para que eles fossem tão fortalecidos pelo Espírito Santo, para que pudesse, através desta bênção, desta força do Espírito, ter o quê? Olha o que ele diz aí: e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, santos da terra, santos dos céus, santos do Senhor, aqueles que têm tido aquelas experiências que pouca gente, quem sabe, tem tido neste mundo, que essa experiência de Paulo, com todos os santos do que? Qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. Então, meus irmãos, Paulo preocupado com aquela igreja boa, igreja de gente séria, você vai pesquisar, vai ver que era uma igreja de gente que perseverava, gente que amava, gente honesta, gente fiel, gente que sabia testar os que eram do Senhor, os que não eram, sabiam glorificar o Senhor. Uma igreja maravilhosa, mas mesmo assim, ele orava de joelhos para que o Espírito Santo que eles tinham
que eles tinham, mas o Espírito pudesse trabalhar mais ainda lá no alma, lá na estrutura, na vida interior, para que fossem fortalecidos, robustecidos, fortificados, curados, sarados, alicerçados, robustecidos de fato, para que fossem plantados mais e mais nessa rocha bendita dos séculos do Senhor Jesus, para que eles tivessem pela fé, dentro desse Espírito, dentro dessa realidade, dentro dessa experiência, a convicção e a certeza, a alegria do Senhor Jesus está habitando dentro deles, pela fé, em seus corações. Que coisa fantástica, para que não houvesse dúvida nenhuma, quaisquer que fossem as situações, as tempestades, as borrascas, os ventos contrários, as crises, os altos e baixos, mas aquela convicção profunda de que a pessoa está de fato selada com a bênção do Espírito, e Jesus está ali, mora no seu coração. Aleluia, glória a Jesus. E ele disse assim, que pudesse cada um aprender com todos os santos, que qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade deste amor de Cristo, que excede a todo entendimento. É um amor que não se explica, é um amor que a lógica não responde, a matemática não diz nada sobre o assunto, a filosofia nada, a teologia nada, ninguém pode explicar, porque diz que excede a todo entendimento. Mas aqueles que vivem tendo essa experiência podem sentir, provar esta beleza, essa verdade profunda. Quem sabe se Paulo está querendo que essa igreja linda de Éfeso tivesse a experiência que ele havia tido também, que foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu coisas, sentiu coisas, viu coisas, que o homem aqui comum não é permitido contar, que a pessoa vê que é loucura, que é um delírio, um desvario, uma coisa terrível. Ninguém acredita. Hoje aqui, amados irmãos, um homem que está por aqui, que é pastor, não vou pedir licença, ele está com a esposa dele, me disse um negócio que aconteceu lá no Paraná, há 30 anos, numa campanha que fizemos lá no estádio, e ele é o líder daquela campanha, juntou aquele povão, etc., e na hora, etc., da gente dar mensagem, tudo, armou um temporal terrível, nuvens intensas, pesadas, grossas, era aquela tempestade que ia desabar, e caindo a chuva não tínhamos condições nenhuma de trabalho, era um fracasso completo. Então nós fomos orar, e ele estava mencionando, peço licença para dizer isso, porque ele falou que de manhã, o Senhor orou, dizendo: Senhor, esse trabalho é teu, é para a tua glória. Então, Senhor Deus, precisando de chuva, mas segura a chuva agora, até que a gente faça o trabalho, sem projeto nenhum. Depois pode vir a chuva, mas agora não pode. E ele diz: não choveu uma gota d'água, nada. E ele diz: meia hora depois, encerrado o trabalho, meia hora depois, foi um aguaceiro terrível. Louvado seja o Senhor. Eu sabia disso, e sei de outras, mas eu estou contando isso aqui porque ele é que falou. Tem receio de falando assim, pessoa não, coitada, ainda mais agora, nessa verdade, coitada, ele já está meio lelé, né? Então tá, coisa assim, está delirando, está sonhando. Filha, coisas que nós precisamos descobrir, andar, caminhar. O Senhor tem um mundo de coisas para nos revelar, para nos comunicar. Essa vida assim de lenga-lenga, de água com açúcar, meu irmão, não leva a nada. Daí a gente vê crentes por aí, tanta gente boa, todo frustrado, todo machucado, todo tombado, todo queixoso, todo cheio de nhenhenhen, todo lamborito. Como é que vai? Mais ou menos. E vai estar lá o trabalho, está mais ou menos. Que negócio de mais ou menos? Um dia lá na nossa igreja de Niterói, a agenda aqui, que dessa história, era chegando por lá, a igreja tinha sofrido lá um impacto, se dividiu, aquela coisa, abriu outra, e eu cheguei lá sem saber do assunto, fui mandado lá para ser uma espécie de interventor por 6 meses só. Eu estava na Junta de Missões, era secretário daquele tempo, viajava, e você pode morar aí. Foi o Cido que mandou lá, mora aí, vê se ajeita a casa e vai embora. Tá muito bem, fui lá por cá 6 meses, morando no fundo da igreja. Então, uma casinha pequena, etc. Então, aquele grupinho, todo queixoso, todo machucadinho, etc. Eu pregava, culto de manhã, culto da noite, todo domingo, na porta da igreja, alguém ficava
olhar para mim assim. Eu estendi a mão, a pessoa, parece que a minha mão tem um negócio assim, que não é pegajoso. Outras pessoas paravam, diziam: como vai? Mais ou menos. Como vai? O senhor não sabe como é que vai? O senhor não sabe da situação, não sabe como é que vai? O negócio está péssimo, o negócio está péssimo. Aí aquela coisa, eu fiquei enjoado daquele mais ou menos, de péssimo. E um dia eu preguei um sermão domingo de manhã. O tema era esse: mais ou menos. Depois de dizer lá, dar os meus desabafos com todo amor, mas com segurança, em nome do Senhor, eu era muito livre. Acho que até hoje sou meio rebelde. Eu disse: agora eu vou ficar na porta da igreja. Tinha a porta de entrada lá principal e duas laterais. Falei: se alguém quiser me dar o privilégio de me cumprimentar, cuidado, não fale vai mais ou menos. Se fala vai mais ou menos, não sai, volta, fica aí e vou pregar de novo. O mesmo sermão, até você aprender a falar que vai bem, vai bem. Tempos maravilhosos, glória a Deus. Alguém andou dizendo por lá, o pastor estava armado aquele dia. Agora, por mim estava mesmo, mas pela graça de Deus, armado de amor, aquela gente sofrida, machucada, precisando de ser curada, de ser tratada, de ser apacentada. E Deus, amado irmão, nossa infinita bondade, foi abençoando, abençoando, abençoando. E a igreja foi desabrochando, foi crescendo e foi indo. E ao invés de 6 meses, eu fiquei 12 anos. E outras igrejas foram formadas no nosso ministério. Glória a Jesus, amém. E amém. Mas, amados irmãos, por esta causa me põe de joelhos. De joelhos. Você não pode, amado irmão, ficar aí assustado, frustrado, vencido, humilhado, temeroso, porque o negócio está emperrado, está difícil, porque está duro, porque não há conversões, porque você não está sendo entendido, porque não há dinheiro. Amado irmão, tire da cabeça tudo isto. Se você é convocado pelo Senhor, quer dizer, pelo Senhor, o Senhor é que supre, o Senhor é que sabe. Ele pode tirar da pedra a água, pode tirar no deserto pão para você, pode mandar uma ave alimentar você. Pode, filho, pode, e glória ao Senhor. Quando você fica naquele poço de queixumes, você entristece o espírito, entristece o espírito. Olha para o Senhor, olha para o Senhor que pode. Por esta causa, me põe de joelhos. Então, meus irmãos, aqui, ele queria que a pessoa tivesse uma visão ampla. Eram crentes, bons crentes, mas eles tinham muito para aprender ainda disso que ele está mostrando. Qual era a profundidade, qual era o comprimento, qual era a altura, qual era a largura deste oceano do amor divino. Não sabiam praticamente nada ainda, sendo bons crentes. Você me vê a memória, negócio que eu li de Miguel Ângelo, lá, o grande escultor. Diz que um dia Rafael, que era meio seu aluno, fez um quadro muito bonito e mostrou para Miguel Ângelo. Miguel Ângelo olhou o quadro, etc., gostou, achou bom, e depois pegou o pincel e aquele quadro que estava ali nos cavaletes, pegou o pincel e escreveu: ampliar, botou embaixo, ampliar, botou de lado, ampliar, do outro lado, ampliar, em cima, ampliar. Em outras palavras, está bom, é um quadro, está bonito, mas pode ser muito mais amplo ainda, crescer muito mais. O que ele está pensando em obra de avivamento espiritual? Porque essa luta dramática muitas vezes, amados irmãos, por quê? Porque essa luta de Paulo, pondo-se de joelhos, para quê?
orando com uma boa igreja, a igreja do Senhor, igreja dos eleitos, igreja dos salvos. Mas o que ele queria era que aquilo fosse ampliado, muito mais, muito mais, muito mais. Um dia eu estava na igreja Catedral do Rio, era uma reunião lá de lideranças, e me puseram lá não sei para quê, e havia lá um líder da Assembleia de Deus que já está na América do Norte aposentado, Lourenço Osso, falou o nome do homem, um homem que foi líder das assembleias, etc, aqui muitos anos, e nós tínhamos uma amizade muito boa, graças a Deus. Ele estava lá também, não sei por que motivo, e lá pelas tantas ele diz: Antônio Elias, me diga uma coisa, vocês presbiterianos, vocês têm um seminário bonito, naquele tempo, bom, hoje tem também, glória ao Senhor, tem seminário, tem colégio, tem faculdade, tem gente, tem talento, tem gente maravilhosa, tem cultura, tem tudo, vocês têm um treinamento teológico muito bom, mas o que é que vocês estão fazendo que vocês não crescem? O que há que vocês não crescem? Dia no trabalho aqui, falou: Tony, eu estava lá já há uns 3 anos ou mais, lutando, éramos uns 40 por ali, duras penas. Eu estava mais muito feliz, porque está aquele grupinho sendo formado, organizado, e vieram 3 casais de pentecostais, 2 ingleses e um brasileiro. Eles, um tipo maravilhoso de organização de início. Eu estava sozinho no começo. Eles chegaram 3 famílias, cantando, tocando, etc. As 3 famílias iam para o ar livre, tocavam, cantavam, estava com congregação, aquele apoio, aquela beleza, coisa formidável. E eu fiquei por ali com eles, etc., palestrando, e foi lá pelas tantas, depois de uns meses, não sei quanto, um deles foi me convidar, porque eles era o seguinte, me disseram: depois que tivemos um núcleo, já um grupinho razoável, então esses 2 casais saem e vão fazer a mesma coisa em outro lugar. E o casal que está aqui fica para continuar. Eles vão ser os obreiros, os pastores locais. Então é um método que eu acho excelente para dar apoio. Você não está sozinho, você a vida toda ali. Então eu disse: olha, nós já vamos viajar, etc. Vamos embora para outro lugar, não sei para onde. Vai ficar o casal assim. E nós vamos convidar o senhor para assistir os nossos primeiros batismos. Primeiro batismo. Aí eu, na minha incredulidade e displicência, eu falei: quantos? Ele disse: 125. Eu digo: será que eu ouvi bem? Quantos você falou? 125, por enquanto. Aí um dia contei no nosso concílio, com todo respeito, contei essa história, mostrando lá da minha preocupação, da minha aflição, essa coisa toda. Eu já estava lá uns 3 ou 4 anos, estava com uns 30 ou 40, e olha lá, ó, quase que era preciso pagar. Aí contei essa história. Então nosso colega está na glória, um homem de Deus maravilhoso, etc., muito circunspecto, muito inteligente, culto, foi professor, aquela coisa toda, seminário, teólogo. Diz: Antônio Elias, você está partindo da premissa errada. Eu falei: qual é, meu irmão, qual é? E disse: eles batizam de qualquer maneira. Eu falei: mas aí está meu conflito, porque eu não acho que de qualquer maneira eu vou batizar. Não, eu queria de qualquer maneira, mas não acho. Estou achando. Por esta causa, me põe de joelhos, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e agora para que sejais tomados
de toda a plenitude de Deus. Filhos queridos, eu não sei se já entendi isso. Olha o que Paulo está dizendo: põe-se de joelhos, orando para quê? Para que você, para que eu, para que nós que somos do Senhor sejamos tomados, revestidos de toda a plenitude de Deus, de toda. Você pode imaginar a dimensão, a força, o poder, a obra, a coisa fantástica que cada um poderia realizar em nome do Senhor, a igreja do Senhor assim, tomada de toda a plenitude de Deus. Paulo orando para isto, não é fanatismo não, é Paulo de joelho orando, pedindo isto. E aqui no capítulo 4, é uma carta muito bonita, mas sem fazer estudo, né? Mas só aqui para você dar uma olhadinha depois. Capítulo 4, verso 13 em diante, ele diz assim, mesmo assunto: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, pleno, é cheio, não falta nada, não está vazio, todo está ocupado, plenitude, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lugar para outro, levados ao redor pelo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E agora ele acrescenta: mas segundo a verdade em amor. Você vai descobrir que toda a luta do nosso crescimento é amor. O que deve mover seu coração não é egoísmo, não é inveja, não é o ciúmes, não é a crítica, não é a amargura, mas amor à obra, amor à palavra, amor a Jesus, amor à igreja, amor aos irmãos, amor à vida devocional, amor à vida nobre, santa, limpa, alta, ungida, pura, amor à nossa denominação, amor ao nosso povo, amor à nossa pátria, amor ao mundo, amor é o juiz, é o árbitro, é o metro, é o padrão que deve decidir todas as nossas decisões. Amor. E ele vai um pouquinho e diz assim: segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo, até chegarmos a esta plenitude da estatura do Senhor Jesus. É a Bíblia que está falando, filho, não é fanatismo não. Por esta causa, me põe de joelho. Irmãos queridos, quando a gente fala sobre esse assunto, sobre o Espírito Santo, tem havido muita polêmica em nossos arraiais, em nossa igreja. Eu creio que é uma coisa dolorosa. Isso tem sangrado muita gente, tem dividido, tem machucado, tem ferido. E eu nunca fui, minha bandeira nunca foi desse lado. Eu nunca fui daqueles de dividir. Eu quero somar no corpo de Cristo. Nunca fiquei preocupado com dons, embora eu acredite e sempre acreditei na contemporaneidade dos dons carismáticos. Acredito em visões, com todo cuidado, profecia, língua, cura divina, tudo que a Bíblia diz eu acredito, mas não estou preocupado com nada disso. Nunca estive, nunca andei pregando isso, nunca. Estou preocupado com o fruto do Espírito, que você esteja arraigado no Senhor, que você já tenha tronco aí no Senhor, que você produza fruto, e o fruto vem como o Espírito Santo lhe apraz realizar, fazer, que é muita gente, mas sem criticar coisa nenhuma, que às vezes tem dons extraordinários, mas não tem vida, que cada um possa se aperceber desta hora que está vivendo, desse contexto político, histórico, religioso. Eu fui moço e igreja nossa
Nunca vi tanta mocidade em diferentes igrejas, todas as igrejas evangélicas como hoje, nunca. Para mim é um sonho. Nunca imaginei que houvesse tanto moço. E tantas vezes me comovo até as lágrimas, porque digo, louvado seja o Senhor, porque enquanto houver mocidade na igreja, enquanto houver criança na igreja, a igreja do Senhor vai indo, louvado seja o Senhor. Nós vamos passando, não estamos aqui para a eternidade, mas enquanto houver criança na igreja, moço na igreja, a igreja vai indo. Então aquele compete a nós, os mais velhos, não ficarmos aí com caturrice, com o dedo em riste, procurando minhoca na cabeça, criticando, dedo mas ao contrário, apoiar, orar por eles, investir neles, ajudá-lo naquilo que for possível, ajudá-lo financeiramente, ou moralmente, ou espiritualmente, ajudar. E quando a gente percebe, amados irmãos, que quem veio começar essa obra no Brasil foi um jovem que largou a sua pátria e aqui em terra estranha, jovem. Por que eu não vou acreditar no jovem de hoje? Quando Paulo fala lá com Timóteo, com aquele carinho, aquele homem carismático, cheio do Espírito, que ele diz que pela imposição das mãos no presbitério, ele foi recebido e houve profecia sobre ele. Era jovem, muito jovem. E como é que a irmã fez aquela obra fantástica? Então, irmão, nós devemos acreditar que o Senhor está movimentando esta massa, essa juventude toda, que precisa ter trabalho nosso, carinho nosso, investimento nosso, oração nossa, todo massa de apoio. Quero, com todo respeito, amados irmãos, terminar aqui o razoado. Minha mulher, quando vinha saindo, perguntou: você já tem a mensagem? Eu falei: eu vou pendurar a misericórdia divina. Mas não é a primeira vez. Não é porque eu não estude, não é porque eu seja relaxado, não é porque eu seja preguiçoso, não. Mas é que às vezes acontece um tumulto na cabeça, que você olha lá, seu rabisco todo, aquela coisa toda, e não acha nada. Então você fecha tudo aquilo lá e diz: Senhor, vamos sozinhos nós dois. E aquele negócio que eu escrevi, aquela coisa, esqueça. Amados irmãos, na nossa igreja Betânia lá em Niterói, que é a igreja muitos defeitos, a igreja nova, muitos erros, muitos vícios, mas é a igreja que vai indo. Agora, amados irmãos, sobre moços, tinha um moço da igreja que era do ginásio, e eu era pastor da igreja central, e nós estávamos começando esse trabalho lá no bairro onde eu moro, na São Francisco, onde está a igreja Betânia, que é a igreja fundada do nosso ministério por lá. Então, amados irmãos, eu mandava os moços, os poucos que tínhamos ali, filho de presbítero, meus filhos, para a sede, onde eu também era pastor, porque não tinha ninguém ali, e eu tinha pena que ficassem aqueles 2 ou 3 mocinhos ali isolados, sem nada. E eles iam, mas um deles um dia disse: olha, se nós moramos aqui, se vamos fundar uma igreja aqui, outra igreja aqui, então não trabalha aqui, não cai por aqui. E esse sozinho resolveu orar, pedindo que Deus pusesse bolsa na igreja. Ele vinha do colégio, etc., tomava lá seu lanche, largava lá seu trabalhinho, pertinho da igreja, aquele salãozinho ali, botava o joelho no chão, sozinho, orando. Um dia, depois de não sei quanto tempo, não foi muito, ele voltou muito feliz, muito alegre. Eu lhe perguntei: filho, quantos na reunião de oração? Ele disse: ah, pai, uma beleza, hoje 4, é uma beleza, tá com o coração alegre. Daqui a pouco, ele chegou e me disse: pai, daria para o senhor permitir que, porque é um salão em cima, que ele derrubasse uma parede para unir 2 salas, porque a sala nós estamos reunidos, orar, está pequena demais. Falei: mas está cheio sim. Falei: então não precisa derrubar a parede. No salão em cima, você faz o seguinte: eu salão é maior, mas como eles tinham aprendido, acho que comigo, que eu acho que a reunião de oração você deve ocupar sempre o espaço, nunca ficar aquele salão vazio, salão para 100, para 200, etc. 3 pessoas aqui orando, nada disso. Você fica no cantinho ali, sempre o espaço junto, porque senão as paredes vazias pesam negativamente, é uma coisa terrível. Então você ocupa o espaço sempre ali, 2 pessoas, espaço ali, 4, ocupa aquele espaço, um gabinete, um negócio, não importa, fecha ali, para não ficar aquele peso das paredes, às vezes aquele cimento armado, aquela muralha, pesando negativamente sobre você. Então ocupa aquele espaço. Eu falei: você põe lá um biombo, lá no salão lá de cima,
e Jundiaí. Foi crescendo, mas puxando biombo, mas sempre junto. Bom, o Gil está aí que sabe, outros de Montanha sabem. Um dia, o secretário do conselho da igreja disse, só a título assim de curiosidade, de público, ele falou, eu fui examinar aqui os membros da nossa igreja. Ele diz, verifiquei que 60% estão na faixa dos 30 anos para baixo. 60%. Certo disso? Nem? Só, mas irmão, que não é meu ministério mais, não tenho mérito disso, nunca tive nada. É uma igrejinha que, louvado seja o Senhor, tem 5 congregações. É um tabernáculo, porque aquilo lá tudo ficou muito pequeno. Membros, comungantes, mesmo de fato, fora aquele volume enorme de crianças, etc., tem mais de 1000. Tem 6 ou 7 pastores. Por esta causa me põe de joelho, filho. É uma obra fascinante. Você precisa orar por você, sua vida pessoal, pelos seus negócios, pelos seus projetos, pelos seus planos de vida, de carreira profissional, pela sua casa, pela sua família, pelo seu povo, pela sua igreja, e acreditar que o Senhor tem um mundo de bênçãos para revelar. Chova em abundância para derramar, mas depende de você ter aquela disposição, ir em frente, ir em frente, ir em frente. Por esta causa me põe de jogo, ficar de pé. Eu quero fazer uma oração aqui, não vou chamar ninguém aqui para o altar, também é tarde, mas quero fazer uma oração da seguinte maneira: irmãos e irmãs, obreiros, líderes, qualquer moça, jovem, qualquer um, mas que tenha sido no seu coração o propósito, o desejo de orar mais, muito mais do que tem feito até agora, de ter um programa devocional, um compromisso consigo mesmo e com Deus, de fazer suas vigílias, de ir em frente, de ter mais sabor, mais gosto pela palavra de Deus, saborear, gostar a palavra do Senhor, nutrir a sua mente, a sua alma através da palavra, ter mais intensa comunhão com o Senhor, verificar como é que está o seu amor em Cristo Jesus. Verificar, filho, em nome do Senhor, por que você está aqui, por que você veio. Foi de fato amor a Jesus? Foi com desejo de sair daqui mais edificado para honrar e glorificar o Senhor muito mais na sua vida, para se dar muito mais a Ele? Eu quero que os irmãos curvam a cabeça, fechem os olhos. Eu quero aqui muito humildemente, com muito temor, mas quero orar com aqueles irmãos que sentem, que querem fazer isso, propósito de fazer isso mesmo, com garra, com firmeza, com perseverança, muito mais, porque o Senhor tem muito mais para dar. A ferramenta vem por aí, filho, vem por aí. Os irmãos que desejam, levante a mão, fica a mão estendida, eu quero orar em nome de Jesus. Pai Santo, Tua palavra nos fala de coisas tão grandes, tão lindas, tão profundas, milagres espantosos, maravilhas, mar vermelho sendo aberto, quando Moisés, pela ordem do Senhor, estendeu a mão sobre o mar, usando a vara, que agora tinha aquela unção do Espírito, era outra, e o mar se abriu. Quando veio a rocha, quando veio o maná,
codornizes, quando aquele povo peregrinando durante os 40 anos, seus pés não ficaram inchados, suas vestes não envelheceram, não ficaram rotas, dando-nos a entender que o Senhor quer que a gente entre na terra prometida, na Canaã, mas não doentes, não maltrapilhos, não andrajosos, não como farrapos humanos, mas alguém que entra formado, sadio, curado, alegre, feliz. Glória ao teu nome. Coisa encantadora, Senhor Deus, a gente vê quando aquela mulher, quando seus 2 filhos ameaçados pelo credor, querendo fazer deles escravos, mas ela creu no Deus de Israel e teve aquela concepção, aquele arrojo: filho meu não vai ser escravo de ninguém. Há muitas mães que têm os filhos escravizados, pais, filhos escravizados pela droga, pelo mundanismo, pelo vício, pela imoralidade, pelas enfermidades, pela preguiça, pelo indiferentismo, e o diabo com o tacão aí, com a bota em cima. Oh Senhor Deus, põe no coração dos pais aqui nessa noite aquele mesmo arrojo, aquela mesma fé daquela mulher, e que ela saiba que há Deus em Israel, e que nós temos alguém conosco muito acima de Eliseu, profeta daqueles dias. Temos o Senhor Jesus. O Senhor pode responder, pode mudar, pode alterar, pode sarar, pode erguer do lixo, do monturo, pode libertar, pode romper as cadeias, pode romper trancas de ferro, pode dar vida nova. Glória ao Senhor. Mas é necessário que alguém creia que o Senhor pode. Não é mérito humano, mas é a graça divina, é o amor incomparável e insondável do Senhor Jesus. Veio para isto, para erguer, para sarar, para libertar, para transformar, para ungir, para dar poder, para colocar no corpo dele próprio a igreja, para fazer de cada um alguma coisa boa, útil, nobre nesse mundo. Glória ao Senhor. Mas dá, Senhor Deus, que tu coloques no coração de cada um de nós esse ardor pela vida devocional. Oh, como o diabo tenta, como desvia o tempo, as carências, a preguiça, a canseira, a ansiedade, aflições, frustrações, tudo interferindo. Mas dá que cada um saiba que o segredo está exatamente aí. Em nome do Senhor, vencer tudo isto, alejar essas coisas toda a mente, limpar o coração, em nome do Senhor, e ficar firme na estacada. Glória ao teu nome. Descobrimos na Bíblia, Senhor Deus, que o Senhor disse que se encontrasse um homem que estivesse na brecha, ele pouparia aquela cidade inteira. Mas não achou nenhum, ó Pai, um que queira de fato orar pela sua igreja, seriamente, de manhã, de madrugada, orar pela casa com firmeza, orar pela terra, pela pátria. Um só, Senhor Deus, pode botar de morro abaixo, lá para os cantos dos infernos, toda obra demoníaca, em nome de Jesus. Pode mudar a face da nossa história, a história de nosso povo, a história de nossa igreja. Pode fazer tudo novo. Aleluia, glória ao Senhor. Pode sim. Então dá que cada um daqui saia certo de que esteve de fato na presença do Senhor, e que cada um comece a pôr em prática
Sabemos que vem problema, sabemos que o inimigo é astuto, sabemos que ele vai estombar, que ele vai criticar, vai tentar desanimar, vai tentar frustrar esse desejo, esse anelo, essa coragem, mas cada um esteja prevenido. Se ele vier e vem mesmo, que cada um saiba que ele já está derrotado na cruz do Calvário, que pelo sangue do Senhor ele já perdeu a batalha. Dá, Senhor Deus, que aquelas pessoas que vieram buscar, quem sabe se alguma coisa para casa, alguma mudança, que cada uma volte muito abençoada. Quem sabe o ministério de alguém, o oficialato de alguém aí ministrando como professor, alguém na música, alguém na escola dominical, nas cidades internas, no evangelismo. Ó Pai Santo, que cada qual receba unção fresca, nova, profunda, diária do Teu Espírito, para que em tudo haja poder, haja graça, haja vida, haja fruto, para louvor e glória do Senhor.